Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo no Tempo de Tela. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo aqui de Natal, para nossa playlist de filmes de Natal. E a gente vai falar de um filme nacional na Netflix chamado Tudo Bem no Natal que Vem, estrelado pelo Leandro Hassum e pela Elisa Pinheiro. Bora lá? Bem, como de praxe, uma sinopsezinha rápida. O filme acompanha a história de Jorge, que é um cara que nasceu no dia 24 de dezembro e por isso ele não gosta muito do Natal, afinal de contas o aniversário dele compete com um dos feriados mais famosos no mundo. No entanto, essa dinâmica dele com o Natal muda um pouco quando ele se casa com a Laura, que é uma pessoa que gosta bastante do Natal e depois eles têm filhos e aí a criançada gosta dessa data, enfim. E ele começa a suportar um pouco o Natal, apesar de ainda ter uma certa resistência. As coisas começam a mudar um pouco no dia que ele cai da casa deles e bate com a cabeça, e a partir disso ele vive basicamente todos os dias como o Natal do próximo ano. Ele não lembra de nenhum dia que não seja o Natal, então é como se ele realmente vivesse o Natal sequencialmente. E a partir disso ele vai começando a repensar um pouco a questão do Natal e de como ele precisa rever esse momento no sentido de pensar realmente na importância da família e de como essa data acaba unindo a família. Eu imagino que a partir dessa sinopse você deve ter percebido que essa premissa já é um pouco batida e você já viu algum outro filme, como por exemplo Clique. E de fato é uma premissa que é muito batida e eu considero até esse filme como um remake, de certa maneira, de A Felicidade Não Se Compra, porque foi um dos primeiros filmes, se não for o primeiro, que traz esse enredo de uma pessoa que está passando por dias repetidos para entender melhor um pouco a situação dele e de como se encaixa a data do Natal em relação à vida dele. No entanto, apesar de trazer de fato esse enredo repetido, eu gosto de como ele consegue amarrar essa história para a realidade brasileira, trazendo também essa veia cômica que o Leandro Hassum pede. A gente percebe aqui que muitas das piadas que são feitas giram realmente em torno da realidade que a gente tem no Brasil, como por exemplo, ir no mercado fazer compra nessa época com calor do caramba, o shopping lotado, nessa coisa de botar roupa de Papai Noel sendo que está muito quente, essas questões, por exemplo, show do Roberto Carlos, divisão de comida na hora da ceia, enfim. Todas essas coisas que você provavelmente já viu, pelo menos uma delas, na sua realidade aí na sua casa, o filme traz de uma maneira bem leve, bem divertida. E além disso, o enredo e a montagem eu acho que acertam em trazer algo um pouco mais dinâmico e tenta acelerar um pouco o ritmo do filme, fazendo passar vários anos de uma maneira bem curta de tempo, no caso, tempo de tela. E é interessante isso porque, como tem muitas piadas aqui que se repetem, trazer esse dinamismo é importante. Além disso, a personagem da Elisa, a Laura, ela traz pra gente um certo flashback que complementa um pouco isso, afinal de contas, algumas piadas também se pautam muito no fato dele ter perdido o ano, ele não lembra das coisas, então algumas gafes que ele faz são por conta disso e a Laura tá ali pra meio que nos guiar no que aconteceu no ano do Jorge. E aí eu acho que ia ser bem bacana, apesar de eu ter um único problema, que é a personagem da Danielle Vinitz, porque ela gera um certo conflito ali em determinado momento do filme, mas que justamente por essa montagem ser um pouco apressada e procurar pular muitos anos, a gente não tem muito esse peso porque a gente não vê essa construção sendo feita. A personagem dela aparece para gerar um conflito e sai de uma maneira que eu considero um pouco rápida, então poderia ter sido um pouco melhor explorado. Mas tirando isso, eu acho que essa montagem, se aproveitando realmente de um time skip para fazer essas piadas em looping, funciona bem. E nesse sentido, outro aspecto que funciona muito bem é a questão da maquiagem, porque a gente tem basicamente os mesmos atores durante o filme inteiro. Então é importante você ter essa maquiagem, afinal de contas o filme se passa mais ou menos em 30 natais, no caso 30 anos. Então é muito bem trabalhado e você vê realmente essa questão da passagem de tempo muito em função de como os personagens envelhecem. Então é um ponto realmente bem positivo essa parte da maquiagem que faz uma diferença bem grande para o que o filme se propõe. E por fim tem que se destacar também o terceiro ato, que, como eu falei, é um filme que tem realmente uma veia cômica muito mais presente, mas ele precisa de uma virada dramática, afinal de contas a gente está vendo um filme aqui que tem um arco de desenvolvimento, que tem essa ideia de trazer um aprendizado no nosso protagonista. E o filme aproveita de um drama familiar que é, de certa maneira, bem pesado, mas que funciona bem e que traz um entrosamento interessante entre o personagem do Leandro Hassum e da filha dele, que é aqui interpretada pela Ariane Botelho, que realmente cria uma situação que é muito comovente, que eu acho que funciona muito bem. E aí, aliado a esse roteiro, que como eu disse, já é batido, apesar de ser bem estruturado e a montagem ajudar, o elenco também ajuda bastante. O Leandro Hassum está muito bem nesse papel dele, ele traz realmente Jorge, que é um cara bem rabugento, sarcástico e tal, e funciona pela veia cômica que o filme realmente se propõe. Apesar de que em alguns momentos eu acho que as piadas que ele procura trazer se estendem um pouco e ele tenta improvisar demais e acaba saindo um pouco do personagem e fica mais pro Leandro Hassum, digamos, ele próprio. Então eu acho que tem um pouco esse certo conflito, mas de maneira geral ele consegue entregar bem, um cara que realmente gosta da família dele, se preocupa com a família e tá sempre tentando buscar
se aproximar e entender um pouco as coisas que estão acontecendo, afinal de contas ele está numa situação completamente atípica. Já a Elisa Pinheiro, no seu papel de Laura, né, ela é uma mulher muito emotiva, que a gente vê que realmente gosta do Natal e tem uma química muito interessante com o Leandro Hassum. Enquanto ele é o cara ali sarcástico, né, meio zoão, ela tem realmente essa coisa mais centrada, esse papel da pessoa que está procurando unir a família. Então eu acho que é um contraponto interessante que funciona bem e a atuação dela entrega isso muito bem. Já os personagens secundários, né, tirando os dois que eu já falei, da Danielle Vinitz e da Adriele Botelho, os demais só estão aqui realmente para fazer piadas pontuais, então não tem grandes destaques, afinal de contas são personagens que estão muito em função da piada em si e não de fato no desenvolvimento. Mas isso não atrapalha, pelo contrário, porque essas piadas são necessárias para que o ritmo do filme seja construído, então esses personagens e essas atuações se encaixam bem para o que se propõe. Então, Tudo Bem no Natal que Vem é um filme que se aproveita de um enredo já batido para transportar essa fábula natalina para o contexto brasileiro de uma maneira cômica, bem interessante e bem leve. Apesar de ter um terceiro ato que é um pouco mais dramático, eu acho que ainda assim a leveza do filme se sobressai e no final de contas a gente tem um filme bem divertido que consegue passar uma mensagem emocionante de uma maneira bem simples e bem singela. E você, já viu Tudo Bem no Natal que Vem? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou e se puder compartilhar para as pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal porque ajuda a gente pra caramba. É isso galera, um abraço e até a próxima.